Bom, vamos falar de literatura? Hoje, às 7 da noite, tem lançamento do livro Palavras, Prisão e Liberdade, do autor Antônio Watson. Será na Casa da Cultura, em Uberlândia, é de graça. Eu estou aqui tomando um café com ele, lá do limão com lavanda para cá. Bem mineiro. Bem mineiro, para a gente tomar um café. E ele está com o livro dele aqui. Vou mostrar para os nossos meninos aqui. Palavras, Prisão e Liberdade. Elas são isso mesmo. O que é esse livro? O que você quer com esse título e com o livro, Antônio? O livro é uma provocação. Ele tem essa função de provocar esses dois polos, né? As palavras podem encarcerar e as palavras podem também libertar. A maneira que nós usamos as palavras, como nós conhecemos as palavras, vai ditar, ela vai te dar pistas de como você resolver essas duas coisas. E eu acredito que nós não queremos ser pessoas presas, nós queremos liberdade. Toda alma é livre, né? Não existe alma presa, toda alma é livre. Mas algumas pessoas acabam se prendendo, acabam se forçando uma prisão por conta das palavras que ele usou ou por conta de palavras que ele ouviu também. Quer dizer, quando se fala em palavras, as pessoas estão acostumadas a formar frases, a conversar, dialogar, e às vezes as pessoas acham que só os escritores são reféns das palavras, mas de forma nenhuma, ou são libertos pelas palavras, né? De jeito nenhum. Pelo contrário, todo mundo, né? O ser humano, ele se comunica através das palavras, né? A comunicação verbal, ela é a melhor forma que existe de comunicar, é a comunicação verbal. Você olha um quadro e alguém fala assim, esse quadro precisa dizer alguma coisa. A gente olha, a pintura está lá. Você pega um Picasso, você pega um Van Gogh, está lá a pintura. Mas você quer descobrir aquilo, né? Como diria o Rubem Alves. Existe uma interpretação atrás da figura, atrás da imagem. E aqui eu estou vendo que são crônicas, contos em que você utiliza esse tema das palavras. Então, o que eu faço nesse trabalho, nessa proposta do livro é o seguinte. Eu faço um relato, né, alguns relatos da minha infância, minha adolescência, desde 1974 até 1982, na Zona da Mata de Minas Gerais, onde eu cresci. Então, o que nós fazemos? Eu pego uma referência, eu pego uma experiência lá de criança, por exemplo, Natal de 74, na minha família. Legal. E a partir dessa experiência, eu dou pistas, né? Eu trago o assunto, faço uma descrição do que aconteceu ali e eu dou pistas existenciais. Como isso pode, hoje, ajudar alguém? Tanto uma criança de o quarto ano primário, até uma pessoa aí já fase mais experiente da vida. Então, o texto ele faz isso, ele traz uma experiência e da experiência uma proposta existencial, uma proposta filosófica. É um texto bem leve, bem tranquilo, não é uma proposta filosófica pesada, é algo existencial, é algo que dá para você ler, dá para você acompanhar. Ou seja, a pessoa quando abre o livro, escolhe uma crônica sua, ela vai se identificar. Vai se identificar. E como são crônicas, né, são textos curtos, alguém pode falar assim, eu quero ler um por dia. Ou então eu quero ler tudo essa semana, né? Alguns leitores ávidos, né, pegam assim, sentam e já querem ler tudo. Eu sou um desses. E tem aquela pessoa que ela é mais organizadinha, ela é mais controlada. Ela fala, não, são 23, então eu vou separar 23 dias. Ou então eu vou separar 23 semanas. Não sei. E assim, cada leitura vai trazendo uma inquietação, né? Uma provocação e objetivando sempre mexer com a mente e também promover resultados. Não é autoajuda. É realmente assim, é você ler e você vai ter pistas. Eu não tenho respostas, né? Eu tenho perguntas. Nós temos muitas perguntas, né? Quanto tempo já como escritor? Então, eu comecei essa coisa de escrever lá no primário. Eu tinha uma sede muito grande pelos textos, lia tudo, eu lia receita de remédio, lia bula, poesia de chicletes, eu lia tudo. E eu tive alguns professores, uma professora que eu tenho uma memória muito gostosa com ela, de experiência com ela, no terceiro ano primário, que nós fazíamos a composição naquele tempo, né, da composição, e ela lia os meus textos e pedia que eu depois declamasse, que eu lesse o texto no momento cívico da escola, né? Lá na década de 70, né? Então eu fazia isso e isso me motivou. Logo a seguir eu comecei a fazer quadrinhos, escrever quadrinhos. Aí algumas pessoas começaram a me chamar de poeta, disso, daquilo. E eu fui para adolescência, para juventude já escrevendo. Depois eu fui trabalhar com textos um pouco mais sérios, né? Que eu fui
que eu estive no Ministério Pastoral, né, da Igreja Evangélica, e ali também os meus sermões, todos escritos, eu não leio, né, eu escrevia tudo e depois eu usava mais ou menos de memória com esboço. Eu escrevo há muitos anos aí. E as palavras te fazem muito bem? Te inquietam, mas te fazem muito bem, né? Como o apóstolo Paulo ouviu, né, numa das suas interpelações, as muitas letras me fazem delirar, né? Ler é um delírio muito gostoso, é um devaneio muito gostoso. É muito A gente viaja, a gente vai a lugares fantásticos. Nós conhecemos o mundo através das palavras, das ideias, né? A gente viaja para outros séculos, para outras eras, para outros mundos, né? E até para a gente mesmo, até para dentro da gente mesmo. Viagem interior. Né? Palavras de liberdade, ele te leva a fazer essa viagem interior. Ela mexe com o seu interior. Olha, deixa eu reforçar aqui então, esse papo tá tão bom e eu tenho certeza que vai valer a pena. Café. Por favor, vá até lá na Casa da Cultura, olha, é de graça, você vai poder conversar com o Antônio Wadson, que é escritor, está aqui com a gente hoje, às 7 horas da noite, na Casa da Cultura de Uberlândia. E junto com o Wadson, a gente vai para aquele nosso momento. Você gosta de café? A gente tem um momento aqui que se chama Entre um Café e Outro. Vamos lá? E nesse momento aqui com o Wadson, eu vou te pedir licença, porque eu abri o seu livro numa página muito gostosa, a 33, Café com Beijo. Café com Beijo. E que diz assim: as tardes naquele cafezal eram de uma beleza extraordinária. Na primavera, as flores brancas adornavam as árvores, dando-lhes uma tonalidade que lembra a neve no hemisfério norte. Os grãos de café avermelhados pintavam toda a roça e, vez ou outra, eu arriscava chupar uma daquelas frutas exóticas. É só um pouquinho do Palavras, Prisão e Liberdade, desse escritor que generosamente veio ao Manhã Total para nos trazer aqui, né, acho que esse momento tão bom com a leitura. E qualquer pessoa, né, pode de repente se arriscar ali um pouquinho a escrever, né? Eu faço esse apelo, esse desafio, motivar as pessoas, escrevam. Comece escrevendo. Você está sentado lá no banco, no shopping, em algum lugar. Escreva num papel toalha, escreva num guardanapo. Num bloquinho. Escreva na orelha de livro. Coisa mais gostosa é você pegar um livro e você começar a escrever naquele livro. Você vai para casa, depois, gente, o que foi que eu escrevi aqui? Você volta 10 anos depois, fala, poxa, olha como que eu pensava há tanto tempo. Escreva e publique. Publicar é muito gostoso. É com ele que eu me despeço de você hoje. Papo bom, que a sua quinta-feira seja inspiradora como o Antônio Wadson aqui hoje no Manhã Total. Beijo, tomar um cafezinho mais aqui agora. Até amanhã, tá? Obrigado, Mônica.